Gente, tudo bem? A paz de Cristo para vocês. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Então, quem estiver gostando aí, indica para os amigos, falem, botem nos grupos, né, da escola, no grupo da terapeuta, né, das crianças, para que a gente possa aí estar ajudando outras pessoas, alcançando outros pais. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Depois vocês me falam aqui no comentário. Bem, hoje nós vamos falar sobre o método Trivium. Eu falei um pouquinho sobre o método Trivium em acho que uns 2 vídeos ou 3 vídeos meus. Acho que 2, o vídeo da Susan Bauer, do livro da Susan Bauer. Quem não viu esse vídeo, veja. E eu acho que quando eu falei do método clássico, também quem não viu, veja, que vai ser muito enriquecedor para a vida de vocês. O método do Trivium, né, que é utilizado pela Susan Bauer e por várias outras pessoas assim conhecidas no mundo da educação, no universo da educação, bem, primeiro deixa eu explicar como é que era antigamente. A gente chamava de primário, ginásio, né? Hoje em dia, como é que é nas escolas hoje? É dividido entre o ensino básico, fundamental e o médio. Fundamental é dividido em 2, né? Fundamental 1 e 2. Só para clarear, porque eu sei que tem pais aí que tá chegando agora querendo matricular filho em escola, fica um pouco perdido, porque na nossa época era falado de ensino primário e ginásio. Às vezes a gente ficava meio confuso com as informações modernas. Foi alterado, e aí vale a pena a gente ficar antenada para poder saber como é que era e o que mudou. Foi só algumas nomenclaturas, tá bom? Bem, normalmente esse ensino dura uma média de 12 anos na escola, ok? Bem, o método do Trivium, ele se divide em a fase da gramática, né, que é ali a fase do decorar. Quando a gente ouve essa palavra gramática, a gente fica um pouquinho perdido e fala assim: mas não vai estudar matemática, não vai estudar ciência? Não vai, a gramática das coisas. Então, a gente tem a fase da gramática, da lógica e da retórica, também dividida em 3, ok? 3. A fase da gramática é aquela fase, a fase que é chamada também do papagaio, né? A fase elementar, ou também pode ser chamada em alguns livros do momento da memorização, ou também pelo decorar, tá bom? Então, elementar, gramática, papagaio, memorização e o decorar, né? Tudo isso fala da mesma coisa, que é esse momento inicial da vida da criança, que vai dos 5 aos 10 anos. Vou me aprofundar nesse assunto agora e depois eu falo sobre os outros 2. Vamos passo a passo, né? Então, o seu filhinho aí tem entre 5 e 10 anos, ele tá ali naquilo que a gente fala que é a fase do papagaio também. Por quê? Porque ele gosta de ouvir repetidas vezes as mesmas coisas. Ele vê incansavelmente o mesmo capítulo da Galinha Pintadinha, ele ouve as mesmas músicas do Mundo Bita, ele quer ler o mesmo livro. Ele fala: mamãe, lê esse livro de novo. Mas eu já li. Lê de novo, mamãe. Lê de novo, mamãe. Canta de novo aquela música, mamãe. É a mesma. Então a criança gosta. Aquilo que para o adulto e para a educação moderna é chato e meio cansativo, ficar repetindo as mesmas coisas, para a criança nessa fase não é. E a gente fala que é chato e a gente acaba influenciando a criança de que isso é chato, mas na vida deles realmente não é chato. Por isso que ele vê incansavelmente o mesmo desenho várias vezes. Por isso que ele quer ver a Aline Barros 200 vezes. Por isso que quer ver a Ladybug, o mesmo desenho um monte de vezes. Porque isso é interessante para eles repetir. Então, não coloque na cabeça deles aquilo que você acha como adulto, porque o adulto realmente acha um pouco cansativo isso, ouvir a mesma coisa, né? Fica cansado, mas para eles não é, tá bom? Então, a gente utiliza essa característica da criança, desse momento da criança, que ele gosta de repetir as mesmas coisas, pra gente repetir as mesmas coisas para decorar. É o momento de se decorar sem tabuada, as questões de verbo, é momento de se decorar informações de português. O que é preposição? Quais são as preposições? O que é verbo de ligação? Decorar. Não precisa necessariamente implementar todos esses assuntos numa frase. Vamos supor, preposição. Quais são as preposições? Ante, após, até, com, contra, desde, por, sem, sobre, trás.
né? Decorou todas. Não necessariamente ele já tem capacidade de colocar todas essas preposições numa frase. Às vezes ele coloca uma, coloca de, coloca o para, coloca o com, coloca contra, mas não sabe ainda nem o que significa perante, mas ele já decorou a palavra perante. Entendeu? Então, mesmo que ele não saiba ainda utilizar na frase essa palavra, aproveita esse momento da criança até os 10 anos para decorar, ok? Esse é o momento da gente usufruir, né? Na verdade, a gente tem que ver em que estágio está o nosso filho, né? Em relação à idade, e usufruir daquilo que ele tem de característica para absorver mais informação positiva para o crescimento e desenvolvimento dele, ok? Essa é a fase da gramática. Primeira fase, que vai dos 5 aos 10 anos. Segunda fase é a fase da lógica. A fase da lógica, ela também pode ser chamada como os questionadores, comparativa ou argumentativa. Eu pesquisei em vários livros e livros falam mais esses nomes, tá bom? Talvez você possa aí achar um livro mais antigo e de repente ter alguma outra conotação de nomes, mas aí vocês lembrem que são 3 fases e que tem idade para cada uma dessas 3. Óbvio que tem criança que pode ir até ter um pouco mais de uma certa imaturidade e acaba extrapolando, e tem criança que tem um desenvolvimento maior e de repente já passou por uma outra fase. Eu estou muito observando para saber em que momento meus filhos estão. Por enquanto eles ainda estão nessa fase elementar, né, que é a primeira fase dos 5 aos 10 anos. Minha filha tem 8, ainda vai fazer 9. Meu filho já tem 10, mas ele é autista, então eu ainda percebo que ele tem muita facilidade de decorar. E decora com facilidade muitas coisas mediante a trabalhar a criança da forma correta, ok? Essa fase da lógica, ela vai dos 11 aos 13 anos, então ela entra aí na pré-adolescência, né, porque a adolescente é só a partir dos 12, não, a partir dos 13, né, então aí ele entra aí na pré-adolescência. Essa pré-adolescência do 11 aos 13 é o momento que a criança entra nesse aspecto do argumentar. Então vamos supor, ele lá na primeira fase, ele já decorou o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, qual eram as pessoas, o que estava envolvendo, quais eram os países, quem eram os líderes da época. Nesse momento agora, nessa fase argumentativa, nessa fase de comparação, essa fase de aprofundamento da matéria, ele já decorou a informação central da Primeira Guerra Mundial, agora ele vai aprofundar nesse assunto. Ele vai entender melhor por que esse país fazia fronteira com aquele, a guerra por qual motivo, o que estava acontecendo no mercado internacional, o que era mais vendido, o que era disputado. Bem, nesse momento dos 11 aos 13 anos vai ser o momento que ele vai se aprofundar nessa questão e já começa a ter ele já sabe muita coisa, ele começa a ter um valor comparativo de por que aconteceu na Segunda Guerra? Então foi um reflexo da primeira? Foi um reflexo. Por quê? Ele começa ali a estudar e querer argumentar e querer se aprofundar. E a gente utiliza essa característica da criança para fazer isso. A curiosidade dele em querer desbravar o universo, de conhecer mais sobre aquele assunto, vai fazer com que ele estude mais e aprenda mais, porque agora é um momento assim de curiosidade dessa criança de se aprofundar, ali até os 13 anos, tá bom? Tem criança que pode de repente estender até os 14, dependendo de como você esteja vendo o desdobramento disso em casa, e tem criança com 10 anos que você já poderia de repente antecipar? Pode ser. Eu não posso, eu estou falando por mim, pelos meus filhos ainda não. Mas eu não sei a realidade de cada um em casa, então vale a pena você ver com muita maturidade cada uma desses estágios, sem querer ultrapassar nada, porque é importante que a criança, antes de começar a correr, ela aprenda a sentar, engatinhar, andar para depois correr. Então, pular etapas não é bom. Então, assim, mas também não fique consolidado numa informação, porque às vezes a criança é uma criança fora da curva e que ela pode assim se aprofundar muito melhor em algum assunto, porque, sei lá, ela gosta mais de ciência, então gosta muito de história, então gosta mais de geografia, e nesse assunto você consegue, antes desse momento, se aprofundar alguma coisa, tá bom? Mas esteja antenado, que é importante passar por cada etapa. E assim referente a todas as matérias, tá?
história, geografia, todas as matérias. Agora é o momento de se aprofundar. Então estudamos ciência sobre quais são os tipos de vulcão, agora nós vamos nos aprofundar onde estão esses vulcões, os danos que fazem na sociedade quando eles explodem, né? O que acontece, a gente pode se aprofundar nesse momento, tá? E o terceiro do trivium significa 3, tá? Trivium. O terceiro do trivium é a retórica, que também pode ser chamada de aprofundamento de conhecimentos. Eu só consegui achar retórica ou aprofundamento? Pode ser. Eu acho que foi. Bem, e o que é esse momento? Esse momento a criança já é adolescente, já não é mais criancinha. Então ela já passou pelos 13 anos aí, então ela já tem aí 14, 15, 16, né? Ela tem as outras idades mais velhas, então ele já tem muita coisa decorada, ele já tem muita coisa aprofundada. E agora nós vamos trabalhar essa criança para que ele consiga se expressar de todas as formas, de forma plena e absoluta. Então ele já aprendeu lá no início, já aprendeu a ler e escrever, separação de sílaba, plural, feminino, masculino, antônimo, um monte de informações na matéria. E agora a gente vai, estou dando exemplo em português nesse momento, e agora a gente vai dar para ele a bagagem para poder fazer um texto escrito excepcional, sabendo utilizar várias palavras do dicionário que ele aprendeu a procurar, uma verbalização de forma absoluta, de conseguir se expressar de forma clara, nítida. É nesse momento aqui que a gente vai dar essa bagagem para essa criança. A oratória, de como se manifestar com sua presença corporal, vamos supor, numa palestra, como ele vai falar, como ele vai agir, como ele vai ser um historiador aí sobre tudo que ele já estudou, tudo que ele já aprendeu. Nesse momento o adolescente já precisa saber se expressar verbalmente e na escrita de forma absoluta. Estou procurando aqui para saber se eu esqueci mais alguma coisa a respeito da retórica. É isso aí. E nesse momento, podemos se estender até os 18 anos, ele já consegue ali ter uma independência de bagagem suficiente para poder argumentar e contra-argumentar algum assunto. Não é o caso de pegar uma criança de 11 anos e falar assim, agora aí fala sobre o comunismo. Não, no momento que ele tem 11 anos, 12, 13, 14... até 13 anos, ele vai se aprofundar no que é o comunismo, no que é o socialismo, no que é o capitalismo. Ele vai estudar com profundidade para quando chegar agora na adolescência, ele já conseguir ter uma visão clara do universo e conseguir expressar ali a opinião dele mediante a muita leitura de vários autores, não só de um tipo de pensamento, mas de vários, para ele conseguir ali se expressar de forma absoluta sobre um determinado assunto. Óbvio que, conforme vai passando o tempo, mais conhecimento a gente vai estar adquirindo. Eu, com 18 anos, era uma pessoa, com 21, com 28 era outra pessoa, com 38 eu era uma outra pessoa. Então, assim, conforme nós crescemos, nós não podemos deixar de entender que precisamos continuar também estudando. Não é porque, eu já acabei a escola, não estudo mais. Não, é justamente por isso que a Alice te deu uma leve passagem por cada um desses assuntos, é que agora você vai estar sempre se aprofundando, estudando com mais carinho os assuntos que mais te interessam. Se você já está casado com filhos, você vai estudar assuntos voltados à educação dos seus filhos, voltado à culinária, voltado à casa, cuidado do lar, né? A sua vida de comunhão com o Senhor, ler. Então, assim, conforme a sua idade e a sua demanda, né? Vamos supor, se você não está casada, é um jovenzinho, então você vai voltar para estudar coisas voltadas ao seu trabalho. Vamos supor que você seja técnico de informática, então você vai estar sempre se atualizando em cima desse assunto, que é um assunto que não só lhe dá prazer, como é necessário que você esteja sempre antenado com as novidades. Você é médico e terminou a faculdade para estudar? Não, está sempre lançando vários outros assuntos voltados para esse universo, você tem que continuar se aprofundando. E assim, referente a todas as profissões que vocês alcançarem, mas também não esquecendo a sua demanda
cristã, né, o que você está estudando para aprender sobre Deus, mas da sua demanda familiar também. Se você já tem aí seus filhos, estudar. Seus filhos têm 2, 3 aninhos, você vai estudar como é que vai iniciar a pré-alfabetização com eles. Então você vai estar sempre, e a Susan Bauer, o livro da Susan Bauer, né, é maravilhoso, eu deixo aqui a indicação para vocês. Bem, eu acho que eu consegui falar um pouco, dando um pouco de tranquilidade para quem não entende o que é o Trivium, consegue aí ter um pouquinho de clareza de como ele é dividido, como é que são as coisas, como é que era antes, como é que a escolarização moderna faz hoje e o que é o método Trivium, então o método utilizado pelo método clássico, ok? E eu espero que vocês estejam gostando do canal, indique aí para os amigos, espero que vocês tenham gostado de todas as informações aqui do vídeo e um super beijo para vocês e fiquem com Deus.